Olá, boa tarde. Eu venho por meio desse vídeo falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre o livro CID-10, tá? Eu falei num vídeo abaixo aí que eu postei sobre esquizofrenia. E nesse eu vou falar do F10 e F19, que ele vai falar sobre substâncias psicoativas. Ou seja, o abuso de substâncias psicoativas. E eu vou usar a mesma estrutura do vídeo anterior. Eu vou selecionar palavras-chave, tá? Para que a gente possa entender de maneira geral esse texto, que é um texto científico usado por psiquiatras e psicólogos para dar laudos e ajudar a identificar qual o sintoma, qual é o quadro psicopatológico que o paciente está apresentando, tá? Então esse livro aqui, o CID-10, ele serve como uma bússola, né? Ele orienta esses profissionais para darem um diagnóstico, um laudo correto acerca dos sintomas e da queixa apresentada pelos pacientes, tá bom? Ok. Então vamos lá, eu vou ler as principais palavras-chave e vou explicar algumas palavras científicas, conceitos científicos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Você que está tendo o primeiro acesso aí, o primeiro contato com o CID, não se assustar, porque ele é um livro muito metódico, cheio de teoria, um jargão científico, médico, né? Ele tem esse respaldo científico, então ele é bem teórico, ele tem palavras difíceis que a gente não costuma usar com frequência. Eu vou tentar tornar essa linguagem mais acessível possível para todos, tá? Ok. Então, eu vou falar do F10 ao F19, que fala sobre transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Eu já vou adiantando que o CID ele destaca muito o álcool, o uso do álcool, tá? É algo que tem bastante relevância para o CID nesse capítulo. E ele começa dizendo assim: substância psicoativa usada pode ser feita com base em dados fornecidos pelo próprio paciente, análise objetivo ou análise objetiva de amostras de urina, sangue, etc. O próprio paciente ele pode chegar e dizer que ele bebeu um pouco. Eu já tive pacientes que chegaram e disseram: olha, antes de vir para a consulta eu tomei um pouco de vinho. Ou, no caso do paciente não conseguir verbalizar, ou ele não se sentir confortável e for algo extremamente necessário, pedir, né, o psiquiatra deve pedir uma análise clínica, se ele vê que aquilo é uma informação relevante. O paciente sempre chega meio dopado ou com algumas características comprometidas de comportamento, cognição, ele pode também chegar a essa conclusão através de análise clínica de sangue e urina, que está falando aqui. Muitos usuários de drogas tomam mais de um tipo de droga, é verdade, né? Muitos bebem, fumam, tomam uma anfetamina, enfim. Aí ele fala o seguinte: quando em dúvida, porque o médico que está analisando esse paciente, ele tem que mencionar, tá? Desculpa, gente, é porque a rua aqui é de frente para a rua, então às vezes vem os barulhos, eu vou dar um stop no vídeo, tá? Mas como foi muito rápido, não deu tempo de dar um stop. Então assim, quando o médico está fazendo o diagnóstico desse paciente, o diagnóstico sindrômico, né, chegar o que ele tem efetivamente, qual o quadro, para poder efetuar um tratamento apropriado, ele tem que mencionar a droga, tá, que o paciente está utilizando. E no caso de mais de uma droga, esse manual ele fala que coloca a droga de uso mais frequente. O paciente ele pode usar, por exemplo, álcool, tabaco, cigarro e anfetamina, mas que ele costuma usar mais é o álcool. Todo dia ele tem que beber 2 litros de álcool, por exemplo. Aí no caso lá do diagnóstico, o médico tem que mencionar que a droga predominantemente usada é o álcool, tá? Caso de uso extremo: somente nos casos nos quais os padrões de uso de substância psicoativa são caóticos e indiscriminados,
ou nos quais as contribuições de diferentes drogas são inextricavelmente misturadas, deve ser usado F19. Transtornos resultantes de uso de múltiplas drogas. Então, você só pode mencionar múltiplas drogas se esse paciente realmente estiver fazendo um uso exagerado, um coquetel de várias drogas, entendeu? Aí você usa o F19. Caso contrário, como ele falou, você usa a droga que ele usa com mais frequência. Você menciona lá a droga que ele usa com mais frequência. No exemplo que eu dei foi o álcool. Então você vai mencionar paciente usuário frequente de álcool, em medidas além do comum, sei lá, como é que vai ser mencionado. Substâncias que não são psicoativas, como laxativos e aspirina, devem ser codificados por F55. Substâncias que não causam dependência. Tá? Existe abuso de doença de drogas ilícitas, mas também de drogas lícitas. O que é drogas ilícitas, gente? É drogas que não são, vamos dizer, comercializadas, que não são aceitas pela lei de que possa ser vendida. O exemplo de drogas lícitas são as drogas da farmácia, né? Que todos nós podemos chegar lá, alguns remédios, e comprar. O remédio é uma droga lícita, ela é cadastrada, né? Ela segue conforme a lei direitinho. O médico pode prescrever, né? Ou seja, tem um aparato do CRM, da Conselho Regional de Medicina, né? O médico ele representa esse órgão. Então, a partir do momento que ele está receitando essa droga, que essa droga está presente nas drogarias e farmácias, é que essa droga ela é lícita, ela é legalmente aceita. Tá? Drogas ilícitas são drogas que são de fontes que não tem como prever quais são essas fontes, não tem como saber. Os vendedores, você não tem nada registrado, cadastrado, legalizado. Então são fontes obscuras, seriam drogas ilícitas, como anfetaminas, crack, maconha, entre outras, cocaína, tá? Intoxicação aguda, perturbações no nível da consciência, cognição, percepção, afeto ou comportamento. Então, gente, o abuso de drogas pode causar todos esses distúrbios de consciência, a pessoa não tem um raciocínio, né? Por exemplo, eu quando tomo antialérgico, eu fico com um raciocínio um pouco lentificado, tá? Uma vez eu gravei um vídeo, parecia que eu estava mais tranquilona, parecia que eu tinha tomado calmante. Mas por quê? O antialérgico ele me dá uma leseira, ele me dá uma tranquilidade, além da que eu tenho, tá? Então, ele mexe com a minha consciência, e olha que não é abuso, é uma dosagem, né, que o médico prescreveu, mas mesmo assim eu fico. Então imagina se causar um abuso de antialérgicos, você deve ficar dopada, né? Cognição, percepção, afeto, tem remédios que mudam o afeto da pessoa, né? Se as drogas lícitas já causam isso, imagina as ilícitas, né? O afeto é emoções, tá? As emoções, a reação emotiva da pessoa e alterações de comportamento também, tá? Pode causar desinibição decorrente de contexto social. Eu vejo muita gente tomar álcool, né, nos encontros sociais, porque o álcool, num primeiro momento, ele causa uma desinibição. A pessoa que é tímida, que é retraída, ela se sente mais confortável para falar e se abrir. Tá? Só que essa dosagem do álcool é perigosa, porque depois de uma certa dosagem, ele já começa a ter outros efeitos. E ele fala aqui desses efeitos. Então aqui, as drogas podem levar a sintomas como agitação e hiperatividade, comportamento socialmente ou comportamento socialmente retraído. Tem gente que fica liberado com álcool, fica mais esperto, mais alerta, ou até mais brincalhão, mas tem gente que tem um efeito contrário, então fica mais depressivo, mais retraído, né? Ok. O álcool pode ter efeitos aparentemente estimulantes no comportamento
em baixas doses. É o que eu falei, a pessoa em poucas doses, pequenas, uma quantidade mínima, ele pode ter um efeito desinibidor, a pessoa fica mais confortável, mais brincalhona, mais, né, descontraída. Levar, em baixa dose, levar a agitação e a agressão em doses crescentes. Já conforme ele vai tomando cada vez mais, ele pode ficar mais agitado e mais violento. Ou produzir sedação em níveis muito altos. Pessoa que enche muito, que bebe muito, bebe pra caramba, fica sonolenta, fica caindo na rua, fica querendo dormir. Então, ou seja, o álcool ele tem 3 níveis. Primeiro, excitação, desinibição social. Segundo, agitação e agressividade. E por último, sedação, é como se fosse um calmante. Então a pessoa acaba não aproveitando nada, que ela fica dopada, ela fica com sono. Então o principal da festa ela não aproveita, se ela abusar. Né? E ele comenta aqui, eu vou até escrever para vocês. Gente, os comentários que eu faço, tá? São meio brincalhões às vezes, parece até que eu estou zoando, né? Estou brincando, eu tô mesmo. Porque eu sempre acho que o estudo não deve ser algo sofrido, entendeu? Então é interessante a gente fazer brincadeiras porque decora mais rápido e fica uma coisa leve, mas, né, não fica cansativo, né? Porque é muito nome técnico, científico, às vezes fica meio maçante. Então eu faço essas brincadeiras, né? Não aproveita nada da festa porque está sedado, né? Porque a gente, acaba o quê? Decorando. E para mim estudar sempre foi um prazer, sempre gostei de estudar. Enfim. Então aqui, ele menciona no F1X07 tá? Ele menciona o que aqui? Intoxicação patológica. E isso aqui, gente, é usado apenas para o álcool. Para você ver como é que ele destaca o álcool, a importância do álcool. Gente, eu imagino que esses quadros relacionados ao álcool devem ser muito frequentes. Porque eu sou brasileira e a gente vê aqui no Brasil o abuso do álcool, né? Tem churrasco, tem que ter cerveja, a maioria das vezes. E o pessoal bebe mesmo, né? Então eu acho que pro CID destacar tanto álcool é porque deve ser algo muito presente aí no mundo inteiro, né? Ok? É aqui. Aí ele menciona que essa nomenclatura intoxicação patológica deve ser usada apenas para álcool. Então, se você está atendendo um paciente que ele faz esse abuso da substância alcoólica, você tem que classificá-lo, colocar lá no laudo dele isso aí, intoxicação patológica, tá? Aí ele comenta aqui, gente, síndrome de dependência. É uma síndrome que acontece quando há o abuso recorrente de substâncias psicoativas, né? Transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, esse capítulo. Então ele fala aqui, gente, tá? Desculpa, eu vou botar a caneta pra cá que eu acabo esbarrando na mesa do celular. F1X2. Síndrome, vamos falar agora da síndrome de dependência. Síndrome de dependência. Vamos falar agora sobre esse capítulo. Tá? Ok. Ela acontece, o ruim de morar na frente da rua, viu? Esses imprevistos.
A síndrome de dependência acontece quando o uso de uma substância ou de uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo que outros comportamentos que antes tinha maior valor. Síndrome de dependência é o desejo irresistível. A pessoa, quando ela começa a usar drogas, a maioria das vezes, ela vai na onda dos colegas, né? Me desculpa, eu tenho que chamar atenção aí para o alerta aí, adolescentes, nossas crianças, nossos adolescentes. Pais, fiquem atentos aí. Se você tem um filho, uma filha, converse com ele, fique atento a isso. Porque geralmente a introdução no mundo das drogas começa o quê? Por influência de colegas, de amigos da onça, na verdade, né? São pessoas jovens que estão entrando nessa vida e acabam induzindo outros jovens a fazer o mesmo, tá? E no começo eles têm a falsa impressão que eles têm controle do uso da droga. E quando se dão conta, estão totalmente passivos e dominados pela droga. Então não entre nessa história, porque essa história tem sempre o mesmo fim, a sua destruição. Fique atento a isso, tá? Fica o alerta aí, gente. Não podia escapar. Então, esse desejo é irresistível, incontrolável. Se fosse fácil assim, gente, vou começar a usar isso, usar aquilo, depois eu paro. Se fosse assim, você não acha que um monte de gente já teria feito isso, parado de usar? É horrível, é terrível largar esse vício. E o CID, ele destaca muito isso. Quando um psicólogo, um psiquiatra, dá o diagnóstico, esse paciente tem síndrome da dependência, ele tem que apresentar as principais características. Compulsão por consumir a substância. Aquela pessoa não consegue mais viver sem aquela substância. Ela fica pensando 24 horas por dia, quando é que ela vai tomar a próxima dosagem, quando é que ela vai usar de novo o próximo charutinho de maconha, sei lá o que, né? Estado de abstinência fisiológico. Quando o uso cessou ou foi reduzido, a pessoa sente a falta daquela droga. Então ela entra em abstinência, tá? E o que é abstinência? Se vocês botarem no YouTube, tem muitos vídeos impactantes. Aí fico alerta aí, gente, são vídeos muito pesados, tá? Cuidado, você que é impressionado, eu sou um pouco. Eu vi um pedacinho só, de curiosidade. Mas essas clínicas de reabilitação, de recuperação de pessoa que é viciada, dependente químico, né? São cenas muito pesadas, tá? A pessoa fica trancada, às vezes, numa cela, porque ela fica muito agressiva. Quando ela entra em abstinência, ela vomita o tempo todo, ela passa mal o tempo todo, ela chora, não dorme, né? Não come, não faz nada. É um sofrimento muito complicado. Então, quando a pessoa está em abstinência, ela sente a falta dessa droga, tá? Ela vira as pessoas que roubam, às vezes, de casa para comprar droga. São pessoas que já estão em processo de dependência. E essa abstinência, para você se livrar da droga, o organismo ele fica acostumado. Então ele fica te forçando a ir atrás daquilo, tá? Porque ele está acostumado, tá? Desculpa aí, gente, bati de novo. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância são requeridas. Além do vício, a pessoa acaba usando uma dosagem cada vez maior. Ela começa com um charutinho, depois começa com 2, depois vai para uma caixa de charutos, aí vai para um. Aí quando ela vê, ela está fumando 10 caixas por dia. O cigarro às vezes começa assim, né? Ela fuma umzinho, aí no dia seguinte já fuma 5, aí quando vai ver já está fumando 50 maços por dia, né? Então é dependente. Ocorre o abandono progressivo de prazeres ou interesses em favor do uso da substância. Quer dizer, a pessoa começa a viver em função daquela droga, de consumir aquela droga, não consegue pensar mais em nada, aquilo se torna o foco da vida dela. A maior prova disso, gente, é só botar no YouTube aí a Cracolândia. A gente vê, são seres humanos destruídos pelo efeito da droga. Não tem vida, ficam lá dia e noite, não dormem, não comem, só ficam lá consumindo a droga. Persistência no uso da substância, consequências manifestamente nocivas. Por mais que essa substância lhe faça mal, a pessoa fica querendo usar. Então, essas são as diretrizes diagnósticas para
a síndrome da dependência, você falar que o seu paciente tem síndrome da dependência. Aí ele vai falar do estado de abstinência, tá? Vou escrever ali para vocês saberem que a gente mudou o tema. Tá? Eu já volto aqui, gente. Vou só escrever. Ok, gente. Ok, então o próximo item que ele fala é o F1X3, que ele fala do estado de abstinência. Ele diz que esse estado de abstinência pode vir acompanhado de convulsões. O que é abstinência? Uma pessoa que tem o costume de usar um determinado item, uma determinada droga, e ela, quando para de usar, ela começa a ter sensações de necessidade de novamente consumir aquela droga, de usar aquela droga. O corpo dela já não consegue mais viver sem a presença daquela droga. E ela acaba criando um tipo de tolerância, o que faz ela buscar doses cada vez maiores da droga. A vida dela se direciona para o uso da droga, ela não tem mais vida social, familiar, trabalho, ela se torna uma escrava da droga. Então a abstinência, quando a pessoa já está nesse nível, ela para, ela tenta parar, né? Mas ela não consegue, o organismo fica impossibilitado, é um sofrimento muito grande e ela acaba, para aliviar esse sofrimento, buscando mais. E ele comenta no F1X4, estado de abstinência com delírio, tá? Com delírio. E aí ele fala que esse capítulo é só pro álcool, tá? Porque é o delírio tremens. Vou anotar aqui para vocês. Delírio tremens é o delírio, o tipo de delírio usado para o álcool, abstinência de álcool. Delírio tremens induzido por álcool deve ser codificado aqui. É um estado toxicofuncional breve, mas ocasionalmente com risco de vida, que se acompanha de perturbações somáticas. É usualmente uma consequência de abstinência absoluta ou relativa de álcool, em usuários gravemente dependentes, com uma longa história de uso. O início usualmente ocorre após a abstinência do álcool. Então a pessoa ela começa com um copinho, daqui a pouco toma uma jarra inteira de cerveja, por exemplo, né? Aí ele fala dos sintomas: insônia, tremor e medo, precedido por convulsões. Então a pessoa pode ter insônia, falta de sono, ficar a noite toda naquela angústia, tremor, né? Ela está sem beber um tempo, ela começa a tremer. Já teve novelas aí em várias emissoras que falaram sobre isso, pessoas viciadas em álcool. E o medo de morrer, aquela sensação deve ser horrível, né? E pode ocorrer o quê? Convulsão. A pessoa ter um ataque, como se fosse epilepsia, a pessoa fica se estribuchando, né? Tendo convulsão. Obnulação de consciência, convulsão, alucinação e ilusões vívidas. Ela pode até ter ilusão auditiva e visual. Lembra do vídeo se você viu da esquizofrenia? Isso é um sintoma presente na esquizofrenia. Então a gente tem que ficar atento para ver se o diagnóstico, o laudo que vai ser dado, está feito de maneira correta. Delírio, agitação, insônia ou inversão do ciclo do sono e hiperatividade. A pessoa fica muito agitada, angustiada, só pensa naquilo o tempo todo. Vê uma pessoa bebendo na rua, já fica naquela secura, né? Olhando aquele copo ali, né? Tá? Eu vou apagar aqui e já volto para vocês. E para concluir, gente, ele fala do F1X6, síndrome amnéstica, e do F1X5, transtorno psicótico. Lembrando que o transtorno psicótico ele pode acontecer na esquizofrenia também, tá? São caracterizados por alucinações vívidas, tipicamente auditivas, porém frequentemente em mais de uma modalidade sensorial. Falsos reconhecimentos, delírios e ideias de referência.
frequentemente paranoide ou persecutória. Teve um colega meu que ele uma vez saiu num grupo e disse que um dos colegas dele experimentou a anfetamina, uma festa wave, que eles chamam, né? E aí um amigo dele experimentou a anfetamina. Ele disse que o amigo dele olhava pro rosto dele e via o rosto do Fred Mercury. E que a voz desse meu colega, a voz dele era a voz do Fred Mercury. Né? Então ele falou, nossa, que honra, porque eu tô com a cara do Fred Mercury. O cara eu tô vendo o Fred Mercury. Então, quer dizer, uma alucinação, e o meu colega não é nem um pouco parecido com o Fred Mercury. Tá? Ele era tudo gordinho, rechochudinho, barbudinho. O Fred Mercury, que eu saiba, só tem bigode. Às vezes que eu vi a foto dele. Enfim, sei lá. Tanto tempo que eu não vejo a foto dele. Mas, fisicamente, não parecia. E ele disse que o rapaz insistia, que ele estava com a cara do Fred Mercury, com a voz do Fred Mercury. Então, é justamente isso, a alucinação vívida, né? E auditiva, no caso ele escutava a voz do Fred Mercury, e visual, né? Podendo englobar em mais uma modalidade sensorial, no caso dele a visão também, né? Falsos reconhecimentos, delírios e ideias de referência, frequentemente de natureza paranoide e persecutória. Achar que tem gente seguindo ele, querendo envenenar, matá-lo, né? Efeito da droga. Transtornos psicomotores, excitação ou estupor. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de uma jovem, provavelmente já tinha usado algum tipo de droga, ou crack, sei lá, e ela não parava sossegada no metrô. Ela permanecia sentada e se coçando, sabe? As pessoas no metrô acabaram se afastando por medo, né? E ela inquieta, ia pra frente, ia pra trás, se coçando. Provavelmente ela estava drogada. Então essa agitação psicomotora, né? Ou estupor, ficar parada também, né? Cada organismo reage de uma forma. Afeto anormal. Você tá começando, a pessoa começa a rir do nada. Tem um filme chamado Despedida de Solteiro, que é uma comédia, né, romântica. E um dos personagens lá, ele usa drogas, né, de uma maneira cômica, mas é uma crítica. E do nada ele começa a rir. Ele tá conversando com as pessoas, ele... As pessoas, por que você tá rindo, cara? Ele e fica rindo, entendeu? É justamente isso que eles estão falando aqui. Afeto anormal. Não tem um motivo para ter uma certa emoção, uma certa reação. Ele do nada começava a rir, é muito engraçado. Despedida de solteiro, muito bom. Pode variar de medo intenso a êxtase. Obnubilação da consciência, ou seja, a consciência ela fica atenuada. A pessoa fica sem senso crítico, fica irracional, ela não raciocina corretamente, ela não consegue manter uma linha de raciocínio, de lógica. Entendeu? Ok? E por último, gente, a síndrome amnéstica. Certas drogas podem causar amnésia, sim. Aquele negócio que o cara encheu a cara, fez um monte de bobeira lá à noite, dançou pelado em cima de uma mesa e ele depois se esqueceu. Sim, pode ser verdade. Ele realmente pode ter se esquecido disso. Associado a um comprometimento crônico e proeminente da memória recente, que aconteceu recentemente. A memória recente são as memórias de dias antes, né? Tem uma memória que é mais antiga, que são de anos da infância. Memória recente tem a ver com o que aconteceu há pouco tempo, uma semana, um mês no máximo. É uma memória recente, tá? Memória remota às vezes está comprometida, é a memória mais antiga, da infância, né? Enquanto a imediata está preservada, então varia. Perturbações de orientação temporal ou cronológica. A pessoa perde a noção do tempo. Né? Você pergunta, sabe que dia é hoje? Não sei. É sábado, é domingo? Que horas são? Não sei. Não sabe nada, entendeu? Não tem um raciocínio lógico, entendeu? A síndrome amnéstica induzida por álcool ou substâncias psicoativas, ou seja, o cara realmente encheu a cara, pegou 5 mulheres, depois chega em casa com a esposa e fala que não lembra de nenhuma delas, pode ser verdade. Segundo o CID, tá, gente? Não sou eu que estou afirmando, é o CID. Os requisitos para esse diagnóstico são comprometimento de memória recente, aprendizado de material novo, de sentido de tempo, história de uso crônico de álcool e drogas. Então, geralmente, a memória ela fica comprometida com o uso crônico.
exagerado de álcool ou drogas. Bem, gente, esses são os itens principais, né, do capítulo F10 a F19, transtornos decorrentes, perdão pelo barulho, do uso de substâncias psicoativas, tá bom? São as ideias centrais. Qualquer dúvida, gente, qualquer auxílio que vocês quiserem, assim, de tirar a dúvida, trocar alguma questão, de fazer um adendo, acrescentar alguma informação, podem fazer aí no comentário. Será muito bem-vindo a participação de vocês. Espero que tenham gostado. O CID não é um bicho de 7 cabeças. Quando você tem um primeiro contato com ele, é um monte de linguagem técnica, é maçante. Mas, como eu falei, vocês leiam, vão marcando as ideias centrais, vão fazendo resuminhos ao lado dos parágrafos, que isso com certeza ajuda. E eu acredito que eu consegui traduzir grande parte do vocabulário para vocês. Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer aí no comentário que eu vou responder assim que possível, tá, gente? Um grande abraço, obrigado por assistir, espero que tenha conseguido te ajudar aí para esclarecer alguns itens aí de substâncias psicoativas. E o álcool, lembrando, o maior destaque é para o álcool. Isso significa o quê? Deve ter uma grande demanda aí de pacientes por abuso de álcool, né? Da bebida. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado por assistir. Se possível, se inscreva, comente, ou curta aí. Eu fico muito agradecida. Um grande abraço, até a próxima.